idosos, porque na época eu estava cuidando de idosos. Resolvi fazer caridade, cuidando de pessoas idosas aos domingos, de graça. Não recebia como folguista. Eu trabalhava de segunda ao sábado, remunerado, mas no domingo eu trabalho gratuitamente. Principalmente para as famílias que não tinham condições de pagar a diária. Também eu comecei a ter vontade de ter a Bíblia Sagrada, de ler a Bíblia Sagrada, aleluia. Que até então eu nunca tinha aberto e nem lido, nunca na minha vida. Comecei a ver no YouTube palavras ditas pelos pastores. O que me chamou a minha atenção, a pregação do pastor Júlio César. Foi através das lives do pastor Júlio César que me converti e aceitei Jesus. Glórias a Deus. E também fui batizada nas águas com o pastor Júlio César em BH, em Belo Horizonte. Aleluia. Então, na palavra do Senhor, em João 8,32, a palavra diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Como eu não conhecia a verdade, não sabia que caminho seguir. Depois eu li a palavra em Provérbios 14, versículo 12, dizendo o seguinte: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Era o caminho que eu estava seguindo. Eu achando que estava certo, mas no fim eu ia queimar no fogo do inferno. Provérbio 16, 25. A palavra do Senhor diz: há caminho que parece direto ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Mais uma vez está dizendo a palavra do Senhor, nos advertindo. Pois eu estava seguindo esse caminho, eu achava que tudo era normal e permissível, e que eu não estava errada. Na Igreja Católica tem imagens de todos os tipos. O que diz a palavra em Isaías 44, versículo 9: todos os artífices de imagem de escultura são vaidade, e as suas coisas mais desejáveis são de nenhum préstimo, e suas mesmas testemunhas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Também em Isaías 44:15, a palavra diz: então servirão ao homem para queimar com isso, se aquenta e coze o pão, também faz um Deus, e se prostra diante dele, fabrica uma imagem de escultura e a ajoelha diante dela. Também diz a palavra na Isaías 44:17, então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, e se inclina e ora-lhe e diz: livra-me, porquanto tu és meu Deus. Também em Deuteronômio 7:25, as imagens de escultura de seus deuses queimarás a fogo. A prata e o ouro que estão sobre eles não cobiçarás, nem os tornará para ti, para que te não enlaces nele, pois abominação é ao Senhor teu Deus. Em Levítico 26:1, e esse versículo que pediu para acrescentar foi o irmão Adriel, e realmente é essencial. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis figura de pedra na vossa terra, para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Vou abrir um parênteses e vou relatar a minha vida. Quando eu tinha 13 anos, a minha mãe foi internada. Foi constatada câncer no cérebro. O médico só abriu e fechou, porque não tinha mais o que fazer. Eu lembro que eu me ajoelhei numa noite e pedi para Nossa Senhora Aparecida que fizesse o milagre e que curasse a minha mãe. Na minha inocência, fui orar errado. Estava orando para uma imagem. Por quê? Porque eu tinha aprendido errado na igreja. A responsabilidade de ensinar é muito grande. Pode levar a pessoa ao fogo do inferno.
Não só na igreja eu adorava imagem, mas em casa também eu tinha imagens. Graças a Deus me libertei com a verdade da palavra de Deus. Aleluia. Outra coisa que eu estava fazendo errado, confessava ao padre no confessionário. Na Bíblia diz, 1 João, capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então não era para confessar nem para o Papa, nem para o padre, nem para o pastor. Era para confessar diretamente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. 1 João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para o Pai, Jesus Cristo, o justo. Temos também um advogado, que é o próprio Jesus Cristo. Glórias a Deus. 1 João, capítulo 2, versículo 2. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Em nenhum momento a Bíblia diz para confessarmos ao padre ou ao pastor. Eu confessava e achava que estava fazendo tudo certo. Por quê? Porque foi me ensinado assim desde criança. Não culpo os meus pais, os meus antecedentes, pois eles também foram enganados pelo sistema. A minha preocupação hoje é de alertar as pessoas que ainda não acordaram sobre o nosso corpo, o que é necessário aprendermos que nunca me foi ensinado. 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, imprescindíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma que Deus nos fez perfeito, Ele quer que o nosso corpo, espírito e alma volte perfeito para Ele novamente. Ele tinha nos emprestado enquanto Ele estava aqui na terra, mas que não nos pertence. Sobre a maquiagem, em 2 Reis, capítulo 9, versículo 30, e Jeú veio a Gisrael, ouvindo Jezabel, se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. Então, maquiagem é da Jezabel, é do demônio, é do diabo. Sobre cortar o cabelo, 1 Coríntios 11, versículo 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então não podemos cortar os nossos cabelos. Sobre tintura, Mateus 5,36. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Eu parei de tingir o meu cabelo. Eu sempre tingia. Tem gente que fala que tem vergonha porque o cabelo está branco. Tem que dar graças a Deus, porque é a cor preferida de Jesus, porque Ele mesmo, Jesus mesmo, tem o cabelo branquinho. Sobre saias, Lamentações 1:9. A sua imundícia está nas suas saias, nunca se lembrou do seu fim, por isso foi pasmosamente abatida. Não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Qual a advertência sobre o adultério que a igreja me deu? Vejo as pessoas se casarem 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas vezes forem necessário. Elas estão trocando de marido ou de mulher, como se trocam roupas. O que diz a palavra? Marcos 10, 11. E ele lhes disse: qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra, adultera contra ela. Em Marcos 10, 12. E se a mulher deixar o seu marido e casar com outra, adultera. Em Mateus 19, 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério.
E também no Êxodo, capítulo 20, versículo 14, diz: não adulterarás. Em Romanos 7, 2, porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei, mas, morto o marido, está-lhe livre da lei do marido. Romanos 7, 3, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera, se for do outro marido. Eu mesmo, na época, estava em adultério e eu não sabia. Tinha me casado com uma pessoa divorciada, onde a sua mulher ainda estava viva. Dei graças a Deus que o Espírito Santo me incomodou para divorciar, e eu me divorciei. Aleluias, aleluias. Quem vê fala assim: foi tão fácil assim? As coisas não são fáceis. Tem certas coisas que a gente está fazendo errado e acaba incomodando. A gente não sabe que a gente está fazendo errado, mas acaba incomodando a gente. Então a gente tem que procurar saber o que realmente está nos incomodando, porque alguma coisa errada a gente está fazendo, porque senão o Espírito Santo ele não vai incomodar. Outra coisa que a igreja inventa: missa do sétimo dia e missa de todos os tipos, e essas missas são todas pagas, nada é de graça. A palavra diz, Hebreus 9, 27, e como aos homens está ordenando morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então, depois da morte, segue-se o juízo. Então, não adianta orar, não adianta rezar, não adianta fazer missa no 7º dia, 30º dia, 40 dias, como costumam fazer. Tudo isso é mentira. Eu agradeço a Deus por Ele ter me advertido em minha mente, no meu coração, a minha mudança de caminho e a seguir o caminho de Jesus. E eu ter obedecido, eu agradeço a Jesus Cristo, em nome do Senhor. Graças a Deus. Aleluias, aleluias. Palmas para Jesus.